Meu nome é Leandro Modé, eu sou responsável pelas áreas de comunicação e relações governamentais do Itaú Banco. Aqui o meu cargo é de superintendente, mas por conta da estrutura do banco, eu sou o head dessas duas áreas, tá? Eu sou formado em jornalismo, trabalhei ainda grande parte da minha carreira em grandes redações, trabalhei na grande imprensa até 2013, então praticamente desde a época da faculdade, 94, 95 até 2013, eu trabalhei em redações, exercendo a função de jornalista mesmo. Depois, em 2013, eu migrei para a comunicação corporativa. Eu fui trabalhar na FSB como diretor. Eu era um diretor de um núcleo. Depois, mais tarde, esse núcleo foi crescendo e se tornou um grande núcleo de clientes financeiros. E em 2018 eu vim para o Itaú Unibanco, inicialmente para cuidar da área de comunicação. Depois houve algumas mudanças aqui no banco e eu passei a acumular também a parte de relações governamentais. O banco é o maior banco da América Latina, é um banco que a gente chama de banco múltiplo, né? Banco de atacado, banco de varejo, e ele tem hoje cerca de 90 mil colaboradores e mais de 4 mil pontos de venda. Então, é uma estrutura bastante grande e, por ser uma estrutura muito grande, a comunicação ela exerce um papel fundamental, em especial nesses tempos de pandemia que a gente vive, né? A gente tem feito ações de comunicação voltadas para o colaborador, tanto para o colaborador que está na ponta, porque você sabe que os bancos são considerados serviços essenciais, e são mesmo, porque o que a gente percebe é que as pessoas gostam da ideia de ter o seu banco aberto, porque para elas é importante poder pegar dinheiro, para elas poderem pagar suas contas. A gente não pode esquecer que São Paulo, e mais ainda que a Faria Lima, que a Avenida Paulista, não é o Brasil. Então, as pessoas ainda dependem muito do banco, tem essa necessidade. Então, o banco ele é uma atividade essencial, ele foi reconhecido como atividade essencial, e então a gente tem uma parte das pessoas que ainda está nativa, a gente tem uma outra parte dos colaboradores que está fazendo home office praticamente há um ano, nessa data aqui que a gente está conversando, que deve ter sido por volta do dia 15, 16, 17 de março de 2020. Então, nós estamos falando hoje de cerca de 55 mil colaboradores do Itaú Unibanco que estão trabalhando remotamente de casa, e daí a importância da comunicação nesse trabalho, né? Nesse papel, na verdade, de informar as pessoas, de poder mostrar a liderança do banco mais próximo das pessoas, e a gente tem estado muito próximo dessas ações, ainda que comunicação interna não esteja no nosso escopo de trabalho na área de comunicação corporativa. A área de comunicação interna do banco, ela está subordinada ao marketing, mas a gente tem feito muitos trabalhos em parceria, em especial aí durante a pandemia, nessa comunicação com as pessoas. A gente tem, todas as unidades externas do banco têm autonomia. Então, o que a gente tem, vamos dizer assim, a gente não tem uma relação a gente não comanda essas áreas. A gente vamos dizer, a gente é parceiro dessas áreas. Eu sei o que eles estão fazendo de mais importante, eles sabem o que nós estamos fazendo de mais importante, mas as diretrizes são dadas localmente como prova, mais uma prova. A área de comunicação é apenas mais uma das áreas do banco, que é a prova de que eles realmente têm autonomia para tocar o seu dia a dia. Justamente o respeito do banco por esse flavor, né? Por esse conhecimento local. Então, e acho que tem funcionado muito bem do ponto de vista do banco em geral, mas tem funcionado muito bem também do ponto de vista da comunicação, porque existem vários temas de comunicação que são locais. Então, é muito difícil eu aqui do Brasil conseguir determinar o que é uma melhor comunicação, como deve ser feita uma comunicação para a Colômbia, para o Chile, para a Argentina, para o Paraguai, ou seja lá para onde for, né? Então, são áreas que têm autonomia
para exercer seu trabalho, e a gente aqui tem uma parceria com eles, em que a gente fica a par daquilo que está acontecendo de mais importante, e a gente os comunica também e faz a integração e o alinhamento do que é importante aqui no Brasil, para que eles saibam e possam trabalhar lá também. Tem um número que a gente usa para fora do banco, que é público, está em algumas comunicações nossas, a gente fala em cerca de 55 milhões de clientes. Então, o Itaú hoje tem cerca de 55 milhões de clientes, e aí, como eu falei antes, né, como se trata de um banco múltiplo, a gente está falando do cliente de conta corrente, está falando do cliente que tem poupança, estamos falando do cliente que tem cartão de crédito, que tem investimentos no banco e etc. Então, são cerca de 55 milhões de clientes. Assim, eu aprendi muito antes de imaginar trabalhar em comunicação corporativa com alguns dos meus grandes chefes que eu tive ao longo do jornalismo, que assim, presta atenção no que os banqueiros estão dizendo e presta atenção no que os banqueiros estão fazendo. Porque, de maneira geral, os banqueiros e os bancos são muito bem informados e estão sempre fazendo uma boa gestão de risco, então eles sabem o que está acontecendo nas mais variadas áreas, os mais variados aspectos, e se eles estão indo para cá, você fica atento porque tem alguma coisa acontecendo. Se eles estão fugindo de alguma coisa, é porque também tem alguma coisa acontecendo e que talvez outras partes da economia não tenham isso tão evidente. Por que eu estou contando essa história inicial? Porque eu me lembro que a gente tinha, por volta lá do dia 20 de março do ano passado, não sei precisar exatamente a data, mas a gente tinha um evento que o nosso CEO, na ocasião, Cândido Bracho, tinha aceitado fazer uma participação e a gente, na comunicação corporativa, tinha feito toda a intermediação com as pessoas que o convidaram, com a instituição que o havia convidado, etc. E eu, acho que por volta ali do dia 12, 13, talvez 14, também não me lembro exatamente, mas por volta de uma semana antes da realização do evento, eu recebi um telefonema da secretária do então presidente do banco, dizendo que ele havia pedido para cancelar esse evento, porque ela dizia para mim, né? Olha, ele está preocupado com a evolução da pandemia do novo coronavírus no Brasil. Então, ele não está se sentindo confortável para ir em algum evento que tenha algum tipo de aglomeração, até porque o Cândido, na ocasião, tinha os seus 60, 61 anos, então ele está querendo se resguardar. Aquilo me acendeu uma luz. Eu falei, se o nosso CEO já está evitando participação em eventos públicos, aglomeração e etc., tem alguma coisa de fato acontecendo, né? E aí, dito e feito, eu acho que o banco já estava enxergando aquilo que estava começando a acontecer, porque a gente acordou muito tarde, né? Porque se você olhar para o noticiário, a gente tinha várias informações de várias frentes diferentes que traziam para a gente a gravidade do novo coronavírus e da Covid-19. A gente no Brasil é que parece que demorou a ficha a cair, né? Então, nesse momento, a ficha caiu. Eu acho que o banco já vinha discutindo, eu não tenho informação sobre isso, porque não participei dessas discussões, mas eu imagino, por conta dessa história que eu estou te contando, que ali por volta de, sei lá, vou dizer por volta do dia 10 de março, talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos, eu acho que o banco começou a ter uma ideia da gravidade daquilo que estava se aproximando. E aí a gente acabou indo para o home office, eu não me lembro no calendário exatamente a data, mas faz um ano que eu estou trabalhando em casa. Então, assim, todos nós, assim, a maior parte das pessoas que trabalhava e que trabalham na área administrativa do banco foram migradas para home office, e isso aconteceu ali por volta do dia 15 de março. Então, foi um negócio impressionante que o banco conseguiu, inclusive com alguns parceiros de tecnologia, que você imagina de uma hora para outra você migrar 40, 45, 50, e agora está chegando nesse número de hoje, 55 mil pessoas trabalhando de casa como a gente está trabalhando de casa. Isso implica que as coisas funcionem muito bem para que a produtividade não caia, e o banco conseguiu fazer isso. Inclusive, as nossas lideranças têm dito publicamente mais de uma vez que a produtividade do banco está sendo medida diuturnamente, frequentemente, e não houve perda de produtividade no banco com o home office dessas 55 mil pessoas aproximadas que estão trabalhando hoje nesse regime. A gente tem vários. O banco funcionou durante um período do ano passado em comitês de crise permanente, a começar pelo comitê executivo do banco, que todos os dias de manhã se reunia em caráter de crise mesmo, como se fosse um comitê de crise para poder deliberar sobre temas relevantes para essa, vamos dizer, transmutação do banco do mundo do real, né, da gente trabalhar localmente, para o mundo virtual, para o mundo digital, para o mundo do home office. Então,
Esse é um exemplo prático de que o próprio Comitê Executivo do banco trabalhou em regime de crise em grande parte do ano passado. Mas houve vários outros comitês de crise que foram estabelecidos. Então, por exemplo, imagina você toda a operação de varejo do banco. Toda essa operação, ela também tinha um comitê de crise que se reunia diariamente em reuniões que demoravam 2 horas, 2 horas e meia, para poder fazer uma avaliação e deliberar sobre tudo aquilo que precisava ser feito para fazer essa virada do banco. Porque imagina você, a gente no começo da conversa, eu te dei aqui um pouco da dimensão do que é o tamanho do Itaú Unibanco. Imagina você fazer uma virada, uma guinada de 180 graus praticamente, num negócio, num transatlântico como é o banco, né? Não é simples. Então, houve vários comitês de crise que tiveram que ser acionados nas suas respectivas áreas, porque não dá para a gente falar de um comitê de crise único, né? Porque o comitê executivo, que na verdade tem toda essa leitura do banco como um todo, mas é difícil você falar de um único comitê de crise numa situação como essa. E nós, a gente tinha assento em vários desses comitês de crise, participação em vários desses comitês de crise, mas a gente teve, como nunca antes havia tido, uma conexão direta com o próprio comitê executivo do banco, porque se entendeu lá no começo que havia um papel importante da comunicação para a gente poder, como eu falei para você no começo, comunicar para dentro, mas também comunicar para fora. E o comunicar para fora é o comunicar diversos stakeholders, a começar, mas não apenas do cliente do banco. Você precisa comunicar que você vai oferecer novas condições, por exemplo, de pagamento de dívida, de obtenção de crédito, de taxa de juros, de carência para pagar. Você precisa comunicar aquilo que você está fazendo, até porque você é um ente relevante na sociedade. Acho que o ano passado ele deixou claro, ele trouxe à tona esse papel de cidadão corporativo das empresas. Então, a gente, na primeira hora, independentemente da atuação que criou Todos pela Saúde, o Itaú e o Unibanco já imediatamente anunciou algumas ações que, na época, eram para comprar, você se lembra, para comprar máscara, era para comprar teste de Covid. Naquele começo, tudo era absolutamente necessário e estava difícil, porque tinha uma super demanda no mundo e a oferta estava sendo incapaz de atender a essa demanda. Então, a gente teve vários comitês de crise e a gente da comunicação teve um canal direto aberto com a liderança do banco. Acho que antes da doação em si, é preciso dizer que já faz muito tempo que o Itaú Unibanco é o maior investidor social privado no Brasil. Tá? Então, se você pegar tudo que o banco investe nos seus institutos e fundações, em ações sociais de maneira geral, ele é disparado o maior doador que existe anualmente no Brasil. Então, no ano pré-pandemia, em 2019, por exemplo, a gente está falando de alguma coisa na faixa de 600 milhões de reais. Então, eu estou contando isso para dizer que essa doação que deu origem ao Todos pela Saúde, ela não foi extemporânea. O banco não fez isso porque, acho que é importante a gente fazer um negócio. Não, já havia um histórico de investimento em algumas causas, como educação, como cultura, como esporte, mobilidade urbana. Muita gente acha que as bicicletas do Itaú, em algumas das grandes cidades brasileiras, elas são uma ação de marketing. Elas não são uma ação de marketing, elas não estão subordinadas e vinculadas no banco à área de marketing. Ela está vinculada à área de relações institucionais, que é a área que é responsável pela gestão desses recursos que eu mencionei para você, que dizem respeito às causas que o banco toma a decisão de apoiar. Uma das causas é a mobilidade urbana e que é materializado por meio das bicicletas, das laranjinhas que estão em muitas cidades brasileiras, certo? Então, se a gente pegar, tem um background, tem um histórico do banco com ações sociais. Tem vários expoentes das famílias controladoras do banco que têm uma ação social reconhecida, conhecida na área das artes, na área da cultura, na área da educação e assim vai. Quer dizer, é uma tradição do banco. Então, é importante ter esse histórico para saber de onde a gente parte essa conversa, né? E aí, eu sei que houve conversas do Conselho de Administração do banco, do Comitê Executivo do banco, e começou a se discutir como que o banco poderia contribuir para ajudar, né, no combate à Covid. Então, veio a ideia de montar, de fato, uma iniciativa que botasse a mão na massa mesmo. Quer dizer, que realmente trouxesse, oferecesse, na prática,
soluções para os diferentes entes da federação, né? E aí eu vou contar um pouco como é que foi constituído Todos pela Saúde. Hum, Aí, Ross, o que aconteceu foi o seguinte: evidentemente que na comunicação, a gente, no primeiro momento, a gente falou bastante do tamanho da doação, porque isso chama a atenção das pessoas, é inevitável, uhum, né? É algo que você não tem como fugir, né? Então, porque inclusive a gente teve uma discussão antes da gente comunicar o Todos pela Saúde, se a gente deveria fazer essa comunicação por meio do valor, né? A gente falou, olha, gente, não tem muito como fugir. O valor chama a atenção das pessoas. Se a gente quer realmente que as pessoas prestem atenção nisso, até como algo didático, como o Itaú, como vamos dizer, um ente participante da sociedade que está entendendo a gravidade da pandemia, nós vamos ter que falar do valor. Mas eu acho que, para além do valor, eu acho que o jeito que foi montado Todos pela Saúde foi um negócio realmente muito bem feito, né? Que foi a montagem do conselho, do comitê de médicos, são 7 especialistas, todos eles são super respeitados naquilo que eles fazem, alguns deles já são figuras públicas conhecidas, porque todos são figuras públicas, mas alguns são mais conhecidos do que os outros. Então, você pega o Drauzio Varela é alguém que todo brasileiro conhece, né? O Paulo Chapchap é o presidente do Sírio-Libanês, muita gente conhece. O Sidney Klein é presidente do Albert Einstein. Gonzalo Vecina Neto, que foi o criador da Anvisa, são pessoas que são conhecidas e são respeitadas naquilo que elas fazem. Maurício, o Eugênio, quer dizer, todos eles têm atividade reconhecida naquilo que eles fazem. E eles é que tomavam as decisões. Então, como é que foi definida? E aí é bem a cara do Itaú, tá, Rossi? O Itaú define muito bem a governança e a institucionalização das coisas. Então, assim, o banco fez a doação não foi feita pelos acionistas do banco, eles também doaram, o que aumentou o volume total para 1 bilhão e 300 milhões de reais, mais ou menos, mas o banco doou, saiu do nosso resultado de 2020. Então, de certa forma, todos os colaboradores do Itaú doaram 1 bilhão de reais, mais 300 milhões de reais dos acionistas, e esse dinheiro foi simplesmente colocado à disposição desse conselho de especialistas para eles tomarem a decisão, as decisões, conforme diretrizes que eles definiram, que era as diretrizes lá no começo, que a gente sempre falava, que era a diretriz de informar, a diretriz de cuidar, a diretriz de retomar. Então, tinha uma linha de atuação que eles definiram, e essa linha de atuação era por meio de apoio ao serviço público de saúde. Então, praticamente todos os recursos do Todos pela Saúde foram alocados para o SUS e para iniciativas do SUS, para ajudar médicos, para ajudar hospitais, para ajudar na estrutura local. A gente fez na comunicação um mini doc, por exemplo, mostrando como é que foi sair um caminhão lotado de equipamentos para chegar lá em Roraima. Isso no meio do ano passado. A gente tem um mini doc de 4 minutos que mostra como foi essa operação. O cara viajar, pegar a estrada, atravessar o Brasil inteiro, as dificuldades logísticas que tem para chegar lá. Você precisa ver cada imagem linda que o pessoal captou, porque passar naquelas estradas no meio da Amazônia, até chegar a Roraima e lá poder fazer uma doação para um hospital de campanha que estava com dificuldade de funcionar por falta de equipamento. Então, foram coisas bem materiais mesmo, tangibilizáveis, vamos dizer assim, né? Não gosto dessas palavras, mas assim, materializou mesmo a doação. Então, essa decisão foi uma conversa do comitê, do Conselho de Administração com o Comitê Executivo do Banco, o Comitê Executivo do Banco resolveu fazer com recurso do banco e eu chamo muita atenção, por isso que eu gastei todo esse tempo, porque eu acho que o mais bonito disso tudo é a governança que foi estabelecida de modo que os recursos pudessem chegar na ponta e pudessem efetivamente ajudar as pessoas e, como a gente sempre disse, é salvar vidas, tá? Eu tenho certeza que o Todos pela Saúde, da maneira como ele foi feito, da maneira como ele foi implementado, ele salvou muitas vidas e ainda está salvando muitas vidas aqui no Brasil. Essa fronteira do público e do privado, Rossi, nos últimos anos, ela está cada vez menos marcada em vários aspectos, né? O que é papel do Estado, o que é papel das empresas, por exemplo. Se você pega várias pesquisas, inclusive saiu uma recentemente, que mostram que as empresas estão entre as instituições mais confiáveis de uma sociedade, em variadas sociedades, não só no Brasil, mas também nos Estados Unidos e em alguns países da Europa.
E as empresas, então, são um lugar que, aí um olhar econômico, tá? Nas últimas décadas, as empresas cresceram muito e o papel relativo das empresas cresceu muito no mundo, nos países e no mundo. E nesse contexto, ficou inevitável que essas fronteiras do que é público, do que é privado, eu vou até ali, não vou até ali, etc., eu acho que elas ficaram menos marcadas do que elas eram. Então, eu acho que é natural, e as empresas são cobradas por isso, que elas ingressem na arena pública. Você é cobrado, qualquer empresa hoje ela é cobrada pelo seu papel de cidadão corporativo, né? Então, isso vale para a sua oferta de produtos e serviços, isso vale para a maneira como você trata os seus colaboradores. Não é à toa que a gente tem falado tanto de diversidade, não é à toa que a gente está falando tanto de sustentabilidade. São temas que as empresas são cobradas e que até não tanto tempo atrás, alguém poderia olhar e falar, mas isso é coisa de governo. Por que você está preocupado com isso? Sustentabilidade é coisa de governo. Não, hoje um banco ele é cobrado por causa do crédito que ele concede para toda uma cadeia de empresas e ele é cobrado para saber se uma determinada empresa não está desmatando, se ela não está fazendo trabalho, se ela não está financiando empresas que usam trabalho escravo. Então essa fronteira de público e privado, nesse aspecto, ela foi muito mexida, está sendo muito mexida nos últimos tempos. Então nada mais natural para mim que uma empresa com essa penetração, com esse tamanho que o Itaú Unibanco tem na vida do brasileiro, no dia a dia do brasileiro, passe também a fazer parte desse dia a dia de um outro jeito, colaborando, indo na ponta e, de fato, mostrando para as pessoas que você tem uma boa licença para operar, né? A gente aqui, existem vários setores que você precisa de concessão pública para operar, outros você não precisa de concessão pública para operar. Mas hoje em dia, de certa forma, todos precisam de licença pública para operar. Você pode ser uma empresa absolutamente privada, num setor não regulado, mas se você não tiver bons princípios, se você não tiver uma boa governança, se você não respeitar a diversidade, se você não respeitar seus colaboradores, se você não tiver um olhar de sustentabilidade, por exemplo, você não vai ter licença da sociedade para operar, entende? Então, isso é algo que naturalmente inclina empresas, e o Itaú assume esse papel com toda tranquilidade, porque vem fazendo isso, como eu disse, ao longo de praticamente toda a sua existência. A gente só entendeu que este era o momento de, mais uma vez, se fazer presente na ponta e ajudar as pessoas. Essa tua pergunta oferece uma oportunidade bacana de, mais uma vez, reforçar a maneira de funcionamento do Todos pela Saúde. O Todos pela Saúde, para poder operar da maneira que os médicos achavam que era mais adequada, ele precisou ter embarcado, inclusive, alguns desenvolvimentos tecnológicos. Então, eles desenvolveram, vamos dizer, softwares, eles desenvolveram aplicativos que imputavam, dentro dos quais se imputavam e se imputam dados sobre ocupação hospitalar, densidade populacional, aqueles números que mostram a quantidade de pessoas doentes vis-à-vis a total da população, a quantidade de pessoas que morrem vis-à-vis o total, todas essas relações. Então, esse sistema, ele é abastecido com uma série de dados locais. E aí você consegue, entre aspas, o sistema cospe quais são as prioridades. Então, ele pega, a curva aqui está crescendo muito rapidamente, nós precisamos atuar aqui prioritariamente nesse estado, nesse município, nessa localidade. Então, tudo isso foi fruto, não é de você pegar e falar assim, deixa eu ver como é que está a temperatura, para onde é que está indo o vento, etc. Não, foi tudo feito com base em dados e informações. E aí, com base nos dados e informações, os médicos sabiam dizer, como sabem dizer até hoje, onde a situação está mais delicada e onde a ajuda é mais prioritária. Então, tudo isso é fruto mesmo e mérito da maneira como foi organizado e da estrutura que o banco aportou de tecnologia, por exemplo, para poder desenvolver soluções que atendessem aos preceitos dos médicos, entendeu? Então, é um negócio que não é que foi... não é porque alguém pediu, alguém importante pediu alguma coisa para cá, alguém importante pediu alguma coisa importante para lá. Não, porque gente importante pedindo sempre tem e sempre vai ter e faz parte do jogo. Tá tudo certo. E tá todo mundo lutando pelo bem. Se eu estou pedindo ajuda, é porque eu preciso de ajuda. Só que você não pode tomar suas decisões com recursos limitados com base nesse critério. Então, os médicos definiram critérios muito objetivos
e foram traduzidos, vamos dizer assim, num aplicativo no qual, como eu falei, foram imputados inúmeros dados e inúmeras informações e a partir disso foram definidas as prioridades. Tem matéria de jornal sobre isso, tá? Ó, se você se interessar mais, quiser saber, tem matéria. É só dar Google em algumas palavras-chave do que a gente conversou aqui. Eu não sei os detalhes, porque eu não sou técnico nem de medicina e muito menos de tecnologia. Então, eu consigo só contar a história aqui do meu jeito aqui, da comunicação, interpretando e tentando traduzir para as pessoas aquilo que... Mas se quiser saber mais, tem detalhes, inclusive em matérias. A gente conseguiu que alguns lugares se interessassem, escreveram textos mais aprofundados sobre isso, tá? Certamente eu tive, e se eu dissesse para você que não tive, eu estaria mentindo, né? E eu consigo aqui, inclusive, materializar, assim, te exemplificar, assim, na prática, né? Você perdeu Essa noites de parte, sono? graças a Deus, esse é um problema que eu não tenho. Ao longo da minha vida, eu sou um cara abençoado, por mais problemas que eu tenha tido, eu já tenho 46 anos, não é por falta de problema na vida, mas eu, graças ao bom Deus, eu raramente perco o sono. Mas é claro que a gente fica mais nervoso, a gente fica tenso, a gente fica preocupado, a gente perde mais cabelo, a gente fica mais cansado, né? Eu costumo dizer que o ano passado, quando estava tudo fechado, eu gosto de correr. Eu não sou um profissional da corrida, longe disso, mas eu procuro correr aí meus 20 quilômetros por semana. Se não fosse a corrida, eu acho que eu não teria aguentado esse tranco que foi o ano passado, não. Tanto que eu fui uma das poucas pessoas que eu conheço que perderam peso durante a pandemia. Perdi porque eu corri bastante mesmo. E era um negócio que me ajudava, me reenergizava e tal. Hoje a situação é um pouco diferente e não preciso correr tanto mais assim, né? Mas assim, voltando para o teu questionamento, houve sim vários momentos, né? E eu vou te dar um exemplo bem prático assim. Eu acho que o setor financeiro, historicamente, em crises, ele é reconhecido, ele é visto no Brasil como alguém, como um setor que ele, vamos dizer, ele não apoia as pessoas e as empresas como as pessoas e as empresas gostariam de ser apoiadas em momentos de dificuldade. Então, isso se explica pela própria lógica bancária, que é, na verdade, se o risco aumentou, você precisa tomar mais cuidado para você emprestar dinheiro. É simples, é tão simples quanto isso, porque o banco, diferentemente do que muita gente acha, o banco não trabalha com dinheiro próprio, o banco trabalha com dinheiro do cliente. E se por um acaso o banco não fizer uma gestão criteriosa de concessão de crédito, ele vai acabar prejudicando em última instância quem? O cliente do banco que confiou nele o seu depósito. Toda a quebra de banco que aconteceu ao longo da história do planeta, do mundo, no Brasil, fora do Brasil, ela sempre teve, no fim das contas, um único prejudicado. Ou, único não, mas um grande prejudicado. É o poupador, é o depositante. Então, ao longo da história, é natural que bancos eles fiquem mais criteriosos na hora de conceder empréstimos. Só que dessa vez, na crise da Covid, foi diferente, porque os bancos entenderam que a crise da Covid, ela, desde o começo, ela seria, na verdade, um momento de secura, mas que depois as coisas voltariam ao normal. É quase como assim, vai parar, mas o organismo vai permanecer saudável e ele vai continuar funcionando depois. Então, desde o primeiro momento, os bancos tiveram um entendimento de que eles não apenas deveriam manter as torneiras do crédito abertas, como eles deveriam oferecer condições especiais de crédito para as pessoas e para as empresas. Hoje, eu fico muito satisfeito até de dizer isso, tem uma matéria na Folha de São Paulo, uma página inteira na Folha de São Paulo que atesta isso. Então, só que lá atrás, se a gente volta em comunicação corporativa, é muito interessante que as pessoas veem depois, quando passou, as pessoas não sabem o que foi feito ao longo do processo para que você chegasse naquele resultado, né? É uma das coisas interessantes dessa atividade que a gente exerce aqui. O que aconteceu? Houve um momento no ano passado em que diversas entidades empresariais, especialmente aquelas ligadas ao comércio, especialmente comércio de restaurantes, bares, etc., estavam sendo muito vocais e muito críticas com o sistema financeiro. Os bancos estão represando crédito, os bancos não estão emprestando, a ponto de ter saído uma reportagem num determinado veículo de comunicação, que não vem ao caso aqui mencionar, mas que ensejou uma carta dos 3 CEOs dos três principais bancos privados para contestar várias daquelas informações que estavam naquela reportagem. Você imagina,
para os 3 principais bancos se unirem e fazerem uma carta em comum para dizer essa reportagem está errada, é porque realmente isso bateu muito fundo em todo mundo. Então, esse foi um momento difícil para todo mundo. Como é que nós vamos conseguir mostrar para a sociedade que está acostumada a ver os bancos se retraírem em momentos de crise e dessa vez é diferente? Então, isso foi um desafio de comunicação muito grande e que eu acho que acabou sendo muito bem executado, tanto pela Febraban, que eu acho que teve um papel muito importante nisso, uma nova liderança da Febraban, com uma área de comunicação mais ativa, mais presente, e claro, tudo isso é suportado pelas próprias áreas de comunicação dos bancos, para mostrar para as pessoas que os bancos estavam sim disponíveis. Aí você vai perguntar, mas vocês conseguiram contemplar todo mundo? Não consegue contemplar todo mundo, Rossi. Tem muita gente que está chateada com o banco, tem muita gente que está chateada com todos os bancos, tem muita gente que está chateada com o sistema. Isso acontece porque, infelizmente, no ano passado, a demanda foi tão grande, mas tão grande, por muita gente, por muito pequeno comerciante, por muita pessoa física, que foi impossível atender a todos 100%. Mas a gente tem a consciência tranquila de que a gente conseguiu atender muita gente e ajudar muita gente. Então, especialmente nesse caso, houve sim dúvidas. Será que nós estamos comunicando bem? Como é que nós vamos comunicar esse negócio de uma maneira adequada? Como é que nós vamos conseguir mostrar para a sociedade brasileira que, diferentemente do que aconteceu em outros momentos, a gente está sendo mais parceiro do que nunca aqui? Porque as dificuldades são muito grandes, a gente sabe que a sociedade precisa dessa ajuda, dessa colaboração agora, e para poder fazer esse processo de travessia. Não à toa, o nosso programa, com essas condições especiais de crédito, chama Programa Travessia. A pandemia, ela trouxe um efeito muito grande sobre a comunicação. Ela colocou a comunicação na linha de frente. Então, isso que eu falei para você, que eu estive conectado diretamente com o comitê executivo do banco, com a presidência do banco, ao longo de praticamente o ano passado inteiro, é absolutamente verdadeiro. Então, eu estive muito próximo e, assim como eu, vários dos meus colegas, os mais diferentes setores da economia, também estiveram na linha de frente das ações de combate e de enfrentamento à Covid, né? Então, acho que ela trouxe, sabe aquela coisa de que quando tem uma crise numa corporação, a comunicação corporativa é naturalmente chamada? Isso aconteceu ao longo do ano passado inteiro. Esse estado de crise, ele colocou a comunicação corporativa num lugar de destaque dentro das corporações, certo? E eu acho que isso trouxe para a gente, ele potencializou todo esse movimento de mudança do ambiente de comunicação que a gente vem vivenciando nos últimos anos todos. Sabe, Rossi, eu penso assim, eu acho que a comunicação, a gente tem que ir onde as pessoas estão, onde os nossos stakeholders estão, né? Então, a comunicação corporativa, até não muito tempo atrás, ela era apenas, e talvez principalmente, assessoria de imprensa. Porque, de fato, a imprensa era aquele lugar, aquela arena onde as pessoas formavam a sua opinião. Hoje não é mais assim. Significa dizer que a imprensa não é importante? Longe disso. Mas a importância relativa da imprensa hoje, ela foi dividida com outros players. Então, tem o influenciador, tem a rede social, tem o seu amigo, que você, por causa do WhatsApp, esse cara está mais próximo de você do que ele estava no passado. A gente passava, às vezes, meses, anos sem falar com uma pessoa querida, amada, mas acontecia. Hoje em dia, o WhatsApp aproximou as pessoas. Então, aquela pessoa que você às vezes ficava muito tempo sem falar, você está falando com ela todo dia. E às vezes você até se dá conta, né? Puxa vida, mas a gente está aqui falando todo dia, mas eu não te vejo pessoalmente, sei lá, faz 2 anos. Só que essa pessoa ela te influencia hoje. Então, eu acho que o aprendizado que trouxe, e o desafio, na verdade, que trouxe era como a gente vai fazer para que essas mensagens cheguem às pessoas, aos stakeholders que a gente entende que elas têm que chegar. E aí você tem que usar um arsenal de comunicação que ele é um arsenal muito mais amplo do que ele era até não muito tempo atrás. Então você tem que fazer uma boa gestão de redes sociais, você precisa fazer isso que eu falei para você, por exemplo, você precisa criar novas linguagens, o conteúdo próprio. Então, assim, eu não vendi uma pauta para alguém acompanhar o caminhão que saiu de São Paulo e foi para Roraima. Eu contratei uma equipe para fazer esse material por uma produção própria, que eu hoje tenho canais para exibir isso que não existia muito tempo atrás. Você se lembra, você como eu é jornalista, e a gente sabe, antigamente, como é que você faz? Ah, eu gostaria muito de ter um veículo de comunicação.
era muito caro, a barreira de entrada era enorme. Como é que você ia fazer? O mais baratinho que tinha era abrir uma revista. Mesmo assim, ia muito dinheiro. Abrir uma televisão era impossível. Até teve muita empresa que quase quebrou, e quebrou por causa de aventuras no segmento de comunicação que não deram certo porque é um segmento muito caro, muito custoso. Hoje não. Hoje existem várias plataformas de comunicação que estão abertas, estão à disposição das pessoas. Então, isso foi algo muito interessante que potencializou. A crise da Covid, ela catalisa um processo que já vinha acontecendo nos últimos anos, para o qual a gente já estava de olho aqui no banco, estamos de olho aqui no banco. Eu sempre digo para o meu pessoal, o nosso trabalho é também fazer assessoria de imprensa, mas não é só fazer assessoria de imprensa. A gente precisa ir aonde as pessoas estão. A gente precisa influenciar as pessoas onde elas estão. E elas não estão só vendo televisão, só ouvindo rádio, só lendo jornal, só lendo a internet. Elas estão fazendo várias coisas. A gente tem que procurar identificar o que são essas coisas e entender essa rede de influência para a gente poder ativá-la. Eu acho que ela subiu o nível, sim, não tenho a menor dúvida. Sobre ficar nele, eu acho que depende muito de cada área de comunicação, de cada gestor de comunicação, de cada equipe de comunicação. Eu acho que a oportunidade está aí, está dada para todos nós. Caberá a gente estudar, entender e se apresentar para o jogo e ocupar esse espaço que está colocado aí. Faz muito tempo que eu advogo um ponto, assim, um tema que eu acho que o banco me parece cada vez mais maduro para isso. Eu acho que muita coisa que antigamente as pessoas viam como marketing e que hoje as pessoas estão vendo que naturalmente são atividades de PR, por exemplo. E aí isso naturalmente vai para a área de comunicação corporativa. Só que você tem que estar aparelhado para isso. Se você é uma área de comunicação corporativa que só sabe fazer e só quer fazer assessoria de imprensa, está tudo certo. Mas você vai ficar com o papel restrito a fazer esse relacionamento com a imprensa. Se você quer ser alguém ativo na definição e na execução de na construção, perdão, na definição e na construção de uma narrativa da tua empresa, aí eu acho que você tem espaço para voar. Dá para você fazer muito mais coisa. É isso que a gente está trabalhando aqui no banco, para a gente ser cada vez mais relevante para as mais variadas áreas do banco e, evidentemente, para o banco de maneira institucional. Perfeito, é isso que eu acho. Mas sabe por quê? Eu vou te dar um outro exemplo prático, tá? Eu acho que o trabalho de comunicação empresarial, ele funciona especialmente se você consegue encontrar uma convergência entre o interesse da sua corporação com o interesse público. A Mari, aqui do meu time, ela sabe, ela me ouviu falar isso umas 15 vezes já, pelo menos. E eu, em relações governamentais, é a mesma coisa. Se a gente não conseguir encontrar a convergência entre o interesse público e o nosso interesse e o interesse público, a gente não consegue ter efetividade no nosso trabalho. A Covid, ela trouxe, ela explicitou, ela abriu, ela trouxe para dentro das empresas, essa convergência ficou evidente, porque existia ela desnudou isso, ela colocou na cara de todo mundo, pô, tem uma pandemia aí acontecendo, vocês não vão fazer nada? Então, aquilo que eu te falei antes, as empresas foram chamadas para o jogo. Logo, o interesse público, ele entrou na sala do CEO diariamente. Todos os dias o CEO estava sendo provocado por conta do interesse público. Ele continua sendo provocado por isso. Mas a tendência é que se a gente volta para uma normalização, que infelizmente a gente está longe dessa normalização, é preciso frisar aqui, mas à medida que a gente vai voltar para uma normalização, porque ela vai acontecer em algum momento, você é que tem que mostrar para o seu corpo executivo, na minha visão, como área de comunicação, a sua relevância. E eu acho que essa relevância ela está muito ligada hoje a você buscar essas pautas convergentes entre a sua corporação e o que existe de interesse público. É um espaço que está aí para ocupar e a gente é que tem que buscar ocupar. Eu não tenho dúvida de que sim, né? Eu acho que ela traz sim muitos aprendizados. Eu vou mencionar aqui uma história que é um clichê do mundo corporativo, que é a tal da história do ideograma do mandarim, que para crise e oportunidade ele é o mesmo. Então, eu acho que as crises, sejam elas de origem, nível pessoal, ou seja, em nível de país, ou seja, até em nível de planeta, como essa, eu acho que se a gente estiver atento e consciente, elas trazem sim aprendizados. E eu acho que no nosso caso, isso já está até materializado. Eu acho, por exemplo, a agenda que nós lançamos no ano passado no Plano Amazônia, em parceria do Bradesco, Santander e Itaú,
eu acho que é uma materialização disso que nós estamos conversando aqui. Ou seja, eu acho que ficou claro, Rossi, para as pessoas, que uma crise como a Covid para o mundo. E aí ficou claro também que essa crise ela tem uma ligação muito evidente com a gestão do meio e do meio ambiente. Então, acho que isso trouxe para todos o entendimento de que se a gente não tomar cuidado e que essa história de sustentabilidade não é o ISG, não é conversinha de ambientalista radical xiita que gosta de abraçar árvore, mas é muito mais do que isso. Ela, de fato, traz um desafio para a própria continuidade desse sistema como ele é hoje. A gente vai enfrentar crises que podem até ser piores do que a crise da pandemia do novo coronavírus. Então, acho que essa consciência, como eu falei, vem a crise, você precisa ter consciência. Eu acho que nós aqui já demos alguns passos de demonstrar que a gente entendeu, que a gente está consciente disso. E eu fico tranquilo de dizer que uma materialização disso na prática já é o Plano Amazônia, que tem uma série de medidas e tem uma série de ações práticas que visam a preservação da Amazônia, e é apenas um exemplo, tá certo? Mas tudo aquilo que o banco tem feito em termos de ESG, para dentro e também para fora, no que se refere a investidores comprando produtos ESG do banco, o cuidado que o banco tem tido com isso, etc., eu acho que já são efeitos colaterais positivos de uma crise tão triste, tão grave e que deixa todos nós tão atordoados como essa crise da Covid-19. Eu gostaria de. Aí não é nem o superintendente do Itaú, não é o Não profissional é. do Itaú, não é É. é o cidadão falando. Tenho dúvidas. Eu acho que quando você fala que a Covid, ela explicitou, como os médicos todos pela saúde falavam desde o começo, que ela ia escancarar a nossa desigualdade social, que ela ia escancarar os nossos problemas de gestão do Estado, de tamanho do Estado, de gestão dos recursos do Estado e tudo mais. Eu acho que ela também ela escancarou, eu acho que na minha visão pessoal, o Leandro falando, ela escancarou uma sociedade muito egoísta também. Pessoas muito egoístas. Acho que a gente, acho que tem, claro, um altruísmo que brotou da própria crise da Covid-19, mas eu também percebi que ficou muito evidente um egoísmo de um pedaço não desprezível da sociedade que simplesmente não consegue, tem dificuldade de ter empatia com o outro, né? E olha só para o seu próprio umbigo, olha só para os seus próprios interesses, quando eu acho que se a gente tivesse uma convergência maior, as pessoas estivessem mais alinhadas em torno de um bem comum, eu acho que a gente estaria saindo dessa crise mais rapidamente. Eu acho que a gente tem percebido muitas críticas aqui no Brasil, especialmente, mas em vários lugares do mundo aos governantes. E aí eu estou generalizando mesmo. Uhum. Muitas críticas a governantes, mas eu acho que as pessoas também precisam parar um pouco e olhar para elas mesmas, porque eu acho que tem muita gente que também tem tido alguns comportamentos. Veja, eu vou também, eu gosto de exemplificar as coisas para aterrissar o que eu falo, tá? Uhum. Eu consigo entender absolutamente a pessoa que sai para trabalhar porque ela precisa ganhar o seu dia, porque ela vive, aquela renda que ela recebe no dia a dia é fundamental para a sobrevivência dela e da família. Mas eu não consigo entender uma molecada mais jovem, por exemplo, que vai na balada e que fala que, pô, tá no bar, tá não sei aonde, não tem mais, que se dane, que eu já ouvi muita gente falar isso, que eu não tô nem aí, eu quero ir pro bar, tô cansado de ficar em casa, etc. Eu acho que isso, eu acho que a gente teve, você falou bem, né? A gente é uma tristeza tão grande, uma crise como a Covid. Momentos de guerra também são muito tristes, mas eles também trazem ensinamentos. Eu acho que a Segunda Guerra Mundial ela trouxe alguns ensinamentos para a sociedade mundial, que eu acho que a gente esses ensinamentos parece que eles se esvaíram muito rapidamente. Acabou outro dia, foi em 45 que acabou essa guerra, né? E foi a Segunda Guerra Mundial em um século. Então, acho que a gente precisa voltar a revisitar, porque se a gente de fato não aprender com esses momentos de dificuldade a ser mais solidário, a ser mais empático, a gente vai ter dificuldade para enfrentar coisas parecidas. Mais do que isso, não é só ter dificuldade, vai piorar, né? Eu acho que parte de tudo que está acontecendo é uma piora decorrente do comportamento individual.